acho que foi 2011, não sei se foi 2011, não recordo agora, mas surgiu uma história de bastidor. Como a gente já passou o tempo, já está com mais de 10 anos na parada, dá para a gente trazer esse tema de volta. Não sei se você vai lembrar. Que você teria jogado, e aí meio que a galera do Icasa se passou na época, que você teria jogado Tipo o quê? que você teria jogado numa época com 3 cartões amarelos, como se alguém tivesse errado e você teria que cumprir a suspensão automática e acabou não cumprindo. E aí você Uhum. teria jogado e aí ficou todo mundo apreensivo. Lógico que naquela época a gente não tinha tecnologia, internet, como é hoje, e acabou passando batido, ninguém percebeu, e você teria jogado uma partida que deveria ter sido Irregular. suspensa, irregular. Você lembra dessa história, Aham. Panda? Eu lembro muito bem dessa história. No tempo, o treinador era o, se eu não me engano, era o Luiz Freire. Era o Luiz Freire. Até então, eu não sabia também que eu estava com 3 cartões, né? Mas até então, depois do ocorrido, depois do acontecido, o Luiz Freire chegou para mim e falou: Tu sabe que tu jogou com 3 cartões amarelos. Aí eu, como assim, professor? Você jogou com 3 cartões amarelos, mas pelo amor de Deus, não cometa isso com ninguém, porque senão isso aí mais na frente vai ser prejudicial para nós. Aí pronto, eu calado, tá, calado fiquei. Tanto que eu tô falando agora aqui, porque você recordou, né? Porque eu lembro que eu estava começando como setorista do Icasa e eu soube dessa história, né? Fiquei sabendo dessa história por lá. E na época a gente não tinha esses recursos de você ter acesso à súmula como a gente tem hoje, enfim, então havia uma certa dificuldade. Mas era impressionante como todo ano que eu terminava o Campeonato Cearense, sempre tinha uma bronca porque alguém entrava com ação contra um time. E era uma resenha danada. O Aham. próprio Barbalha caiu de 2008 permaneceu para a Série C do Campeonato Cearense de 2009 por conta de 3 cartões amarelos. Isso aconteceu porque houve alguém da federação teria denunciado e aí um time se sentiu prejudicado, denunciou o Barbalha e o Barbalha caiu no tapetão. O que aconteceu agora, por exemplo, com o Icasa. O Icasa está na Série B do Campeonato Cearense porque utilizou um jogador de forma irregular e aí acabaram descobrindo. Hoje, a tecnologia acaba sendo. É, É até meio estranho você, de repente, cair no erro desse. Naquela época, não. aham. Naquela época era diferente. E aí eu fiquei É sabendo diferente. daquela ocasião. Ou seja, realmente aconteceu, mas aí deu, como é? Panos quentes, ninguém descobriu, ficou tudo numa boa. Ficou tudo numa boa, ficou tudo. Tanto que como ninguém falou nada, ninguém se manifestou, então por isso mesmo ficou. Mas, tipo, com a tecnologia atualizada de hoje em dia, Tony, você não pode mais deixar essas brechas acontecerem, né? A parte da organização, a parte da diretoria que trabalha nesse setor, não pode deixar isso acontecer, porque como você acabou de frisar agora, teve um time agora que acabou de cair por um erro da pessoa que trabalha naquele setor. Então, aquela pessoa, na minha opinião, ela recebe justamente para cuidar só daquele setor, daquela área. Então, te preocupa com o teu setor aqui, faz acontecer que aqui, outro setor, outra pessoa resolve. O, Então, isso às vezes é muita, na minha opinião, isso às vezes é muita questão de infantilidade. o, Né? A jo, pessoa não o deve misturar o jogador nem pessoal se, com o profissional. o Então, jogador nem por sempre causa de presta um erro, atenção nisso, ô por causa Panda. de um erro que aconteceu de uma pessoa, prejudicou, colocou em pauta o trabalho de toda. Um exemplo, uma pessoa colocou em pauta o trabalho de mais 35 pessoas. Então, por um erro que causa de uma pessoa, né? Infelizmente. É verdade. O jogador às vezes não percebe, não, Panda. Às vezes você falha na questão da contagem do cartão. Não, às vezes não é que não aconteça, né? Porque, tipo, às vezes você toma um cartão amarelo e você sai de costa andando e você não vê que você tomou um cartão. E aquilo até então, o jogador não vai saber, a não ser que de hoje em dia está tudo mais atualizado, então a diretoria vai atualizando os atletas que estão pendurados. Né? Tanto que sempre se chega a súmula de dizer fulano de tal está com 3 cartões, fulano de tal foi expulso. Antigamente não era assim, né? Ô, Panda, vamos trazer um pouquinho